Como John Wesley fazia para acordar 4 da manhã e orar todos os dias. Segredo revelado agora. O mistério das 4 da manhã. Pare por um instante e pense com sinceridade nesta pergunta. Se Deus marcasse um encontro com você todos os dias às 4 da manhã, você estaria disposto a acordar para encontrá-lo? Muitos cristãos dizem que desejam uma vida espiritual mais profunda, querem sentir mais a presença de Deus, querem orar com mais intensidade, querem viver uma fé viva, forte e constante. Mas existe uma luta silenciosa dentro do coração de muitos crentes. A luta contra o cansaço, a luta contra a rotina, a luta contra aquela voz interior que sempre diz que amanhã será um dia melhor para buscar a Deus. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez existam dias em que o coração deseja orar, mas o corpo parece pesado. A alma quer se aproximar de Deus, mas a vida parece sempre corrida demais. Agora imagine descobrir que um dos homens mais usados por Deus na história da igreja enfrentou essa mesma realidade. E mesmo assim, tomou uma decisão que mudou completamente sua vida espiritual. John Wesley acordava às 4 da manhã, não apenas em alguns dias especiais, não apenas quando estava inspirado, todos os dias. Durante décadas, enquanto a maior parte das cidades ainda dormia, ele já estava de joelhos diante de Deus. E foi dessa disciplina espiritual que nasceu um dos maiores avivamentos que a Inglaterra já viu. Mas existe algo que quase ninguém explica quando fala sobre isso. Wesley não acordava tão cedo apenas por força de vontade. Existia um segredo espiritual por trás desse hábito. Uma maneira de organizar a mente, o coração e a vida, de forma que a presença de Deus se tornasse a primeira prioridade do dia. E quando esse hábito se tornou parte da sua rotina, algo poderoso começou a acontecer. Sua fé se fortaleceu. Sua comunhão com Deus se aprofundou. Sua vida começou a produzir frutos espirituais que alcançariam multidões. Neste momento você vai descobrir o que realmente estava por trás desse hábito. Como John Wesley conseguiu acordar tão cedo por tantos anos. E, principalmente, como esse princípio espiritual pode transformar a forma como você começa cada novo dia diante de Deus. Porque muitas vezes o segredo de uma vida espiritual poderosa começa em um momento silencioso, quando quase ninguém está acordado. O momento em que Wesley entendeu o poder das primeiras horas. John Wesley percebeu algo que muitos cristãos só descobrem tarde demais. A maneira como uma pessoa começa o dia frequentemente define o estado espiritual do restante das horas. A maioria das pessoas acorda já reagindo ao mundo. Pensamentos apressados, preocupações, responsabilidades, mensagens, notícias e tarefas começam a ocupar a mente antes mesmo que o coração tenha tido um momento diante de Deus. Wesley entendeu que se o coração fosse entregue ao barulho do mundo logo no início do dia, a alma passaria o restante do tempo tentando recuperar uma paz que já havia sido perdida. Por isso, ele tomou uma decisão radical para sua vida espiritual. Antes de qualquer atividade, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer contato com o mundo ao redor, ele encontraria Deus. Para Wesley, as primeiras horas do dia pertenciam ao Senhor. Ele acreditava que quando o coração era alinhado com Deus, logo no início da manhã, todo o restante do dia passava a ser vivido sob essa mesma influência espiritual. Esse princípio não nasceu apenas de uma ideia pessoal. Ele estava profundamente conectado com a própria Escritura. A Bíblia mostra repetidamente homens e mulheres de Deus buscando o Senhor nas primeiras horas do dia. Davi declarou que pela manhã apresentaria sua oração ao Senhor. O próprio Jesus, muitas vezes, levantava-se antes do amanhecer para estar a sós com o Pai. Wesley começou a compreender que existe algo espiritualmente poderoso quando a alma busca a Deus antes que o mundo comece a exigir sua atenção. Foi nesse entendimento que nasceu um hábito que marcaria toda a sua vida. Um hábito que exigia disciplina, mas que também produzia uma comunhão profunda com o Senhor. E esse hábito começou muito antes de seu ministério se tornar conhecido. Na verdade, sua origem remonta a uma influência silenciosa dentro da própria casa onde Wesley cresceu.
A influência silenciosa de Susanna Wesley. Muito antes de John Wesley se tornar um pregador conhecido, muito antes de viajar milhares de quilômetros anunciando o Evangelho e antes que multidões fossem impactadas por suas mensagens, algo silencioso já estava sendo formado dentro de sua vida. Essa formação começou dentro de sua própria casa. Sua mãe, Susanna Wesley, foi uma das maiores influências espirituais que ele teve. E essa influência não veio através de grandes sermões ou discursos teológicos. Ela veio através de algo muito mais simples e poderoso. O exemplo. Susanna Wesley tinha uma realidade que muitos considerariam impossível para uma vida espiritual profunda. Ela era mãe de 19 filhos. A casa era cheia de responsabilidades, barulho, tarefas e desafios diários. Mesmo assim, havia algo que ela jamais negligenciava: seu tempo com Deus. Todos os dias ela separava um momento para orar. Em meio à rotina intensa da casa, ela encontrava uma maneira de criar um pequeno espaço de silêncio diante do Senhor. Muitas vezes, ela simplesmente colocava um avental sobre a cabeça enquanto estava sentada. Aquilo se tornava um sinal para todos os filhos. Quando viam aquele gesto, sabiam que sua mãe estava falando com Deus. Ninguém a interrompia. Foi observando esses momentos que John Wesley começou a entender algo profundo. A presença de Deus não depende de circunstâncias perfeitas. Não depende de tempo sobrando. Não depende de uma vida sem responsabilidades. Ela depende de prioridade. Susanna ensinou aos filhos, não apenas com palavras, mas com sua própria vida, que um coração que deseja verdadeiramente buscar a Deus sempre encontrará um caminho para encontrá-lo. Esse exemplo marcou Wesley profundamente. Ele começou a perceber que a comunhão com Deus não nasce apenas de momentos inspirados, mas de decisões diárias que colocam o Senhor no centro da vida. E foi a partir dessa influência silenciosa que Wesley começou a desenvolver a disciplina espiritual, que mais tarde o levaria a acordar antes do nascer do sol para buscar a presença de Deus. O verdadeiro segredo das 4 da manhã. Quando muitas pessoas ouvem que John Wesley acordava às 4 da manhã para orar, a primeira reação geralmente é pensar que ele possuía uma força de vontade incomum, algo quase impossível para a maioria das pessoas. Mas o segredo por trás desse hábito não estava apenas na disciplina do corpo, estava na preparação do coração. Wesley entendia algo que poucos cristãos percebem. A batalha para buscar a Deus não começa quando o despertador toca. Ela começa muito antes, nas decisões que organizam a vida ao redor da presença de Deus. Ele organizava seu descanso com cuidado, evitava desperdiçar a noite em distrações desnecessárias, preparava sua mente antes de dormir, lembrando-se de que o primeiro encontro do dia seguinte seria com o Senhor. Isso mudava completamente sua perspectiva. A madrugada não era um peso para Wesley, era um encontro esperado. Era o momento em que a alma poderia falar com Deus sem o barulho do mundo, sem pressa, sem interrupções. Ele acreditava profundamente que o coração humano é moldado pelos primeiros pensamentos do dia. Quando uma pessoa desperta e imediatamente se volta para Deus, algo começa a se alinhar dentro da alma. As preocupações encontram lugar, as decisões ganham clareza, a fé se fortalece. Por isso Wesley não via aquele horário como um sacrifício vazio. Ele via como uma oportunidade preciosa, um tempo em que o coração poderia se apresentar diante de Deus antes que qualquer outra voz começasse a falar. E foi exatamente essa mentalidade espiritual que permitiu que ele permanecesse fiel a esse hábito por tantos anos. Porque quando a oração deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser um encontro com Deus, a alma começa a desejar aquilo que antes parecia difícil. O que Wesley fazia nas primeiras horas da manhã? Quando John Wesley se levantava antes do nascer do sol, aquele momento não era apenas um breve instante de oração rápida. Para ele, aquelas primeiras horas eram um encontro sagrado com Deus, um tempo em que a alma se aquietava diante do Senhor antes que o dia começasse a exigir sua atenção. Ele dedicava esse período principalmente a 3 práticas espirituais que moldaram profundamente sua vida com Deus. A primeira era a oração profunda,
Não uma oração apressada, repetida por costume, mas um diálogo sincero com Deus. Wesley falava com o Senhor sobre seu coração, suas fraquezas, suas necessidades, e também intercedia por pessoas, cidades e pela obra do Evangelho. Era um momento em que ele entregava o dia inteiro nas mãos de Deus. A segunda prática era a leitura das Escrituras. Wesley acreditava que a palavra de Deus precisava ser mais do que um conhecimento intelectual. Ela deveria penetrar o coração, corrigir pensamentos, renovar a mente e direcionar a vida. Por isso ele lia a Bíblia de forma meditativa, permitindo que cada passagem falasse profundamente à sua alma. A terceira prática era a reflexão espiritual. Ele parava para examinar seu próprio coração diante de Deus. Perguntava a si mesmo se sua vida estava alinhada com aquilo que o Senhor esperava, permitindo que o Espírito Santo revelasse atitudes, motivações ou pensamentos que precisavam ser transformados. Esse tempo silencioso produzia algo que marcava todo o restante do seu dia. Sua mente ficava mais clara. Seu coração permanecia mais sensível à voz de Deus. Suas decisões eram tomadas com mais discernimento espiritual. Quando Wesley saía daquele momento de oração, ele não estava apenas começando mais um dia comum. Ele estava saindo de um encontro com Deus. Por que a madrugada molda a vida espiritual? Existe algo espiritualmente significativo nas primeiras horas do dia. Antes que o barulho do mundo comece, antes que as responsabilidades ocupem a mente, existe um momento em que a alma ainda está em silêncio. É nesse espaço que muitos servos de Deus aprenderam a buscar o Senhor. John Wesley não estava seguindo apenas uma preferência pessoal. Ele estava caminhando dentro de um princípio que aparece repetidamente nas Escrituras. Homens que viveram profundamente com Deus entenderam que as primeiras horas do dia possuem uma força espiritual especial. O rei Davi declarou que pela manhã apresentaria sua oração diante do Senhor e esperaria com confiança. Ele sabia que começar o dia diante de Deus traz direção para tudo o que vem depois. O próprio Jesus também demonstrou esse princípio. Em diversos momentos, os evangelhos mostram que ele se levantava ainda de madrugada e se retirava para um lugar solitário para orar. Antes de ensinar multidões, antes de tomar decisões importantes, antes de enfrentar desafios, Jesus buscava o Pai. Esse padrão revela algo importante para a vida espiritual. Quando o coração encontra Deus primeiro, o restante do dia passa a ser vivido sob essa influência. As preocupações não desaparecem, mas deixam de dominar a mente. As decisões não ficam mais confusas, porque o coração já foi alinhado com a vontade de Deus. Wesley acreditava profundamente nisso. Ele sabia que se a alma fosse entregue ao Senhor logo no início do dia, a presença de Deus acompanharia cada passo que viesse depois. Por isso ele protegia aquele momento com tanto cuidado. A madrugada não era apenas um horário, era o lugar onde sua alma encontrava direção. A guerra interior contra a preguiça espiritual. Existe uma batalha silenciosa que todo cristão enfrenta quando decide levar a sério sua vida de oração. Não é uma batalha contra pessoas, não é uma luta visível, é algo que acontece dentro do próprio coração. É a luta entre o espírito que deseja buscar a Deus e a natureza humana, que sempre procura conforto, descanso e facilidade. John Wesley conhecia muito bem essa batalha. Ele sabia que o maior obstáculo para uma vida profunda de oração muitas vezes não era a falta de tempo, mas a resistência da própria carne. O corpo pede mais alguns minutos de descanso. A mente tenta convencer que aquele momento pode ser deixado para depois. Mas Wesley entendia algo que muitos cristãos ignoram. A vida espiritual exige disciplina da alma. Ele acreditava que se uma pessoa deseja realmente crescer em comunhão com Deus, precisará aprender a dizer não à própria preguiça espiritual. Não porque Deus exige sofrimento, mas porque o coração humano facilmente se acomoda quando não existe vigilância. Essa luta não é nova. A própria Bíblia revela esse conflito. Quando Jesus chamou os discípulos para orar no Getsêmani, eles não conseguiram permanecer despertos. O espírito estava disposto, mas a carne era fraca.
Wesley levava esse princípio muito a sério. Para ele, cada manhã era uma decisão renovada de colocar Deus acima do conforto momentâneo. Era um ato de rendição, uma escolha consciente de buscar a presença do Senhor, mesmo quando o corpo preferia continuar dormindo. Com o tempo, essa decisão repetida diariamente começava a produzir algo poderoso. A alma se tornava mais forte. O desejo por Deus crescia, e aquilo que antes parecia difícil começava a se tornar natural para o coração que realmente deseja viver perto do Senhor. Como desenvolver esse hábito espiritual hoje? Talvez ao ouvir sobre a disciplina espiritual de John Wesley, alguém pense que isso pertence apenas a uma geração passada. Algo admirável, mas distante da realidade de quem vive em meio às pressões do mundo moderno. No entanto, o princípio por trás desse hábito continua acessível a qualquer pessoa que deseje buscar a Deus de forma sincera. Não é necessário começar acordando exatamente às 4 da manhã. O mais importante não é o horário, mas a decisão de separar o primeiro momento do dia para encontrar o Senhor. Quando o coração entende que Deus merece as primeiras atenções da alma, algo começa a se reorganizar dentro da vida. Um passo simples pode transformar completamente a rotina espiritual. Despertar um pouco mais cedo. Criar um espaço de silêncio antes que as distrações do dia apareçam. Deixar o telefone de lado por alguns minutos e abrir a Bíblia com o coração disposto a ouvir a voz de Deus. Nesse momento, a oração deixa de ser apenas palavras repetidas. Ela se torna uma conversa verdadeira com o Pai. A mente começa a se acalmar. O coração encontra direção. A palavra de Deus começa a iluminar pensamentos que antes estavam confusos. Esse encontro diário produz algo que nenhum outro hábito consegue gerar: uma sensibilidade crescente à presença do Espírito Santo. Ao longo do dia, decisões passam a ser tomadas com mais sabedoria. Atitudes começam a refletir aquilo que foi recebido naquele momento de comunhão. Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade, não importa se o começo parece pequeno. Quando alguém decide colocar o Senhor em primeiro lugar todos os dias, a vida espiritual começa a florescer de maneira surpreendente. O resultado espiritual desse hábito. Quando observamos a história da vida de John Wesley, percebemos que aqueles momentos silenciosos da madrugada não eram apenas uma disciplina pessoal. Eles se tornaram a fonte espiritual de tudo aquilo que o mundo mais tarde testemunharia. Wesley pregou mais de 40.000 sermões ao longo de sua vida. Viajou milhares de quilômetros, muitas vezes a cavalo, enfrentando cansaço, perseguições e inúmeras dificuldades. Cidades inteiras foram impactadas por sua mensagem. Vidas foram transformadas. O movimento de avivamento que começou em seu ministério alcançou gerações e deixou marcas profundas na história da igreja. Mas tudo isso tinha uma raiz invisível. Antes de falar às multidões, Wesley falava com Deus. Antes de enfrentar os desafios do ministério, ele fortalecia sua alma na presença do Senhor. Antes de carregar responsabilidades tão grandes, ele entregava o próprio coração nas mãos de Deus todas as manhãs. Esse hábito moldou sua fé, fortaleceu seu caráter e manteve sua consciência sensível à voz do Espírito Santo. O poder de seu ministério não estava apenas em suas palavras, mas na vida de comunhão que sustentava cada uma delas. Esse é um princípio que continua verdadeiro hoje. Muitos olham para os grandes frutos espirituais que Deus produz na vida de algumas pessoas e se perguntam qual é o segredo por trás disso. Mas quase sempre a resposta está em algo simples e invisível. Um coração que decide encontrar Deus todos os dias. O mundo viu o pregador, mas Deus via o homem que acordava cedo para buscá-lo. E é exatamente nesse lugar secreto que muitas vezes começam as maiores obras de Deus na vida de alguém.